Vamos continuar então o conteúdo de membrana plasmática. Na aula anterior, estávamos falando com relação aos tipos de transporte. O transporte passivo, ele é caracterizado então por não gastar energia. O transporte ativo gasta energia, e o transporte em quantidade, ele gasta energia e ele representa o transporte de moléculas grandes na membrana plasmática. O transporte passivo, então, ele é dividido em difusão simples, exemplo de oxigênio e gás carbônico, que atravessam a membrana plasmática sem nenhum impedimento. Nós temos também a difusão facilitada, onde as proteínas vão facilitar a passagem de determinadas substâncias. E nós temos o processo de osmose, onde a água ela vai migrar por meio da membrana plasmática de um local onde eu tenho uma menor concentração para um local onde eu tenho uma maior concentração. Então, aqui nós estamos vendo exemplo da experiência em células animais, que nesse caso é representado pela hemácia. Então, observem que aqui eu tenho um meio que é considerado isotônico, ou seja, eu tenho uma concentração dentro da célula igual à concentração que eu tenho fora da célula. Se eu tenho a concentração dentro da célula e fora da célula iguais, significa que eu tenho a mesma quantidade de água entrando e saindo, ou seja, nessa situação, nada acontece com a hemácia, porque a concentração da hemácia ela é igual à concentração do meio externo. Agora, se a hemácia, que é uma célula animal, for colocada em um ambiente hipertônico, ou seja, eu tenho uma grande concentração de sal, por exemplo, no ambiente externo, a tendência é que por meio da osmose a água que está dentro da célula saia de dentro da célula para fora da célula, porque a água que está dentro da célula ela migra para fora tentando promover uma diluição no ambiente externo. Nesse caso, o que acontece com essa célula? Ela fica murcha. Quando a célula animal ela fica murcha, a gente diz que ela ficou crenada. O nome do processo, quando a célula fica crenada, é crenação. Porém, quando a célula então animal é colocada em um ambiente hipotônico, significa que a concentração dentro da célula, a concentração de sal, por exemplo, dentro da célula, ela é maior do que a concentração fora da célula. Então, a água do ambiente externo ela vai entrar na célula. Quando a água do ambiente externo entra dentro da célula, como essa célula não possui parede celular, acontece o seu rompimento, ou seja, a sua lise. O nome do processo é chamado de hemólise. Hemólise, hemo de hemácia e lise de quebra, ou seja, quebra da molécula ou quebra da célula animal. Tudo bem? Hemólise. Quando a célula fica murcha, ela fica crenada. Quando a célula ela estoura, ela sofre uma hemólise. Tudo bem? Agora a gente precisa então analisar ou somente relembrar o que acontece nos três tipos de concentração ou nos diferentes meios. Se eu tenho uma célula animal e um meio isotônico, significa que eu tenho igual concentração dentro e fora da célula. Portanto, significa que nada acontece com essa célula. Se eu tenho uma célula animal sendo colocada em um ambiente hipotônico, a concentração dentro da célula é maior do que fora da célula. Por consequência, a água entra na célula, acontece o rompimento da célula. Portanto, acontece a hemólise, ou seja, a lise celular. Se eu tenho uma célula animal e eu coloco no meio hipertônico, significa que a concentração fora da célula ela é maior. Se a célula possui uma concentração maior fora dela, significa que a água de dentro da célula ela vai sair para o ambiente externo. Portanto, essa célula ela vai ficar murcha, ou seja, ela fica crenada. Portanto, acontece a crenação da célula.
Lembrando que quando eu falo de concentração, eu estou me referindo à concentração sempre de soluto e não de solvente. Quando eu falo de soluto, estou me referindo principalmente a sais, açúcares, ou seja, carboidratos, tá? Estou falando de íons de maneira geral. E quando eu falo de solvente, estou me referindo à água. Quando então nós analisamos o comportamento de células vegetais, a gente consegue perceber diferenças. Se eu tiver uma célula vegetal e essa célula vegetal eu coloque um meio hipertônico, ou seja, eu coloque um meio muito concentrado de sal, o que acontece? A membrana plasmática da célula vegetal, que está bem aderida à parede celular, ou seja, nessa localização, ela vai se desprender porque ela está bem aderida, ou seja, está bem presa à parede celular. Como a água de dentro da célula sai para o ambiente externo, a membrana plasmática ela se desprende da parede celular e essa célula, então, ela fica murcha. Mas a célula vegetal, quando ela fica murcha, a gente não chama de célula murcha. A gente diz que a célula ficou plasmolizada. Ou seja, a célula vegetal fica plasmolizada. O nome do processo, plasmólise. Quando eu tenho, então, uma célula vegetal e eu coloco ela em um meio hipotônico, o que acontece com essa célula? A água do meio externo entra na célula, por consequência, ela vai inchar. Porém, como ela tem parede celular, a parede celular é rígida e ela impede, então, que a célula, ou seja, a membrana plasmática, ela venha se romper. Portanto, não vai acontecer a lise da membrana plasmática. Então, a parede celular, nesse caso, ela vai funcionar como se fosse um balde envolvendo um balão. Tem um balão grande, eu coloco esse balão dentro de um balde e encho esse balão com água. Esse balão ele vai inflando até o momento em que o balão entra em contato com a parede do balde. Mas esse balão ele não vai estourar justamente devido ao contato que aconteceu na parede do balde. É isso que acontece com a célula vegetal. Quando a célula, então, vegetal, ela fica cheia, a gente não diz que ela ficou cheia. A gente diz que ela ficou túrgida. E o nome do processo é turgescência. Lembrando também que se eu colocar uma célula vegetal dentro ou em um meio isotônico, ou seja, com igual concentração, a característica é a mesma da célula animal. Não acontece nada. Porém, quando eu tenho uma célula vegetal, aqui então o que eu acabei de falar para vocês com relação à isotonia. A célula vegetal colocada em um meio isotônico, ou seja, com igual concentração, não acontece nada, certo? Agora, quando eu coloco uma célula vegetal em um meio hipertônico, ela vai ficar plasmolizada, ela vai ficar murcha e é possível identificar a membrana plasmática que se desprendeu da parede celular. Mas essa célula, que ela está plasmolizada, eu posso conseguir reverter a situação, ou seja, eu consigo normalizar essa célula. O que eu posso fazer? Então, eu coloco essa célula em um meio hipotônico. Quando eu coloco essa célula em um meio hipotônico, significa que a água do meio externo ela vai entrar novamente na célula. E se ela entra novamente na célula, significa que ela normaliza. E se ela normaliza, eu tenho novamente as células túrgidas, que é a maneira correta para que as plantas elas fiquem verdes e tenham o seu funcionamento normalizado. Tudo bem? Então, eu tenho plasmólise, quando eu tenho uma célula com as suas características normais, certo? Plasmólise representa o processo onde sai a água que está contida dentro da célula para o ambiente externo. E eu tenho, por consequência, a deplasmólise, que é quando eu coloco, então, uma célula que estava murcha, ou seja, ela estava plasmolizada em um meio hipotônico, ou seja, ela vai ficar túrgida, tá? Então, inicialmente, ela fica com as características do ambiente isotônico, ou seja, normal,
E posteriormente, se eu tenho uma grande quantidade de água no ambiente externo, a água vai entrar e eu vou ter uma célula inflada, cheia de água, que é a maneira em que elas se encontram na maioria dos vegetais. Aqui então, só um resumo do que eu falei para vocês. A plasmólise, então, ela é caracterizada pela saída de água da célula quando ela fica murcha, ou seja, a região do protoplasma, ela fica retraída. Protoplasma é a região que eu tenho interna, tudo bem? Da membrana plasmática até chegar no núcleo, chamada de protoplasma, então ele fica retraído, a membrana plasmática então ela se desprende e eu tenho uma pequena quantidade de água dentro dela. Agora eu tenho o processo de deplasmólise, quando eu devolvo essa célula para dentro, quando eu devolvo a água para dentro da célula novamente. Além disso, nós também temos o transporte ativo. O transporte ativo, ele gasta energia. Então, como nós já vimos, a difusão simples, ela é caracterizada como passagem de substâncias por meio da membrana plasmática, de um meio onde ele está em maior concentração para o meio onde ele está em menor concentração. Então, observe, nesse caso, eu tenho o processo de difusão simples. Eu tenho uma grande quantidade de potássio dentro da célula e eu tenho uma pequena quantidade de sódio dentro da célula. Mas eu tenho uma grande quantidade de sódio fora e uma pequena quantidade de potássio fora. A tendência natural no processo de difusão simples é o potássio que está em grande quantidade dentro da célula sair de dentro da célula e o sódio que está em grande quantidade fora da célula entrar. E isso está acontecendo continuamente dentro das células. Mas as células, elas precisam dessa diferente concentração de íons dentro e fora para que aconteça, por exemplo, o seu impulso elétrico, ou seja, para que aconteça o funcionamento do sistema nervoso. Então, automaticamente está acontecendo na célula a saída do potássio e a entrada do sódio, devido à diferença de concentração que nós já vimos. Mas a célula faz o quê? Ela pega o potássio que está sendo enviado para fora e joga ele novamente para dentro. Ela pega o sódio que está sendo enviado para dentro da célula e manda ele novamente para fora, porque a célula precisa pouco sódio dentro e pouco potássio fora. Essa é a concentração que a célula precisa para acontecer o impulso nervoso, para que aconteça o seu funcionamento. Como ela faz o processo inverso da difusão simples, ela vai contra o gradiente de concentração. E se ela está indo contra o gradiente de concentração, ela vai gastar energia. E se ela gasta energia, o que ela está fazendo? Transporte ativo. Então, agora eu vou explicar para vocês como que acontece esse transporte. Esse transporte ele é conhecido como sendo bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela funciona da seguinte maneira. Observem, aqui eu tenho a membrana plasmática e aqui eu tenho a proteína. Observem que eu tenho regiões específicas, essas regiões específicas elas são chamadas de sítios de ligação na proteína. Então, observe, eu tenho a representação do local onde o sódio ele vai se ligar à proteína. Então, o sódio ele vem e se liga à proteína. Observem que tem um encaixe perfeito na proteína. Quando acontece essa ligação, observem 3 moléculas de sódio na proteína, essa ligação aqui, ela vai estimular a quebra de uma molécula de energia, que é conhecida como ATP. E o nome da quebra da molécula de energia é conhecida como fosforilação. Está escrito aqui para vocês, tá? Fosforilação. Então, quando eu quebro a ATP, eu vou ter a liberação desse ADP aqui, que agora não é importante para vocês o nome, mas eu tenho esse fosfato se unindo a essa proteína. Quando esse fosfato ele se une a essa proteína, essa região aqui da proteína ela vai se fechar e vai acontecer a abertura conforme está representado aqui para vocês. Então, essa abertura
Vocês conseguem perceber? Eu tinha inicialmente a proteína voltada para o ambiente interno da célula. Agora eu tenho a proteína voltada para o ambiente externo da célula. Porque eu tenho aqui o fosfato unido à proteína. Então, nesse momento, abertura para o ambiente externo e é assim que o sódio vai sair para o ambiente externo, certo? Porque eu tenho, então, o fosfato unido à proteína. Isso faz com que aconteça a mudança na forma da proteína, que a gente chama de conformação da proteína. E isso faz com que essa proteína ela não tenha mais afinidade pelo sódio. Então, por isso que ela vai liberar lá para o ambiente externo, certo? O que acontece? Como eu tenho uma nova forma, observe que eu tenho regiões específicas para que o potássio consiga se unir. Então, essa nova forma, ela não tem mais afinidade pelo sódio, agora ela vai ter afinidade pelo potássio, que é esse que está representado como sendo K+. Lembrando que K+ é potássio e Na+ é sódio. O que acontece, então? Eu tenho potássio se unindo a essa proteína, porque agora a afinidade é pelo potássio. Essa ligação do potássio à proteína faz com que esse fósforo que está unido aqui, ó, ele se desprenda da proteína. Quando então o fósforo ele se desprende da proteína, acontece a mudança da forma da proteína. Observem, ó, forma inicial, estão vendo? Por quê? Porque o fósforo ele se desprendeu da proteína. O que acontece? Muda a conformação da proteína, ou seja, muda a sua forma. Então significa que agora a afinidade não é mais pelo potássio. Essa proteína voltou a ter afinidade pelo sódio. Então agora acontece a liberação para o ambiente interno de quem? A liberação do potássio para o ambiente interno. E agora, por consequência, essa proteína está novamente com a capacidade de se unir ao sódio, ou seja, ela tem afinidade pelo sódio. E assim, todo o ciclo ele é reiniciado e vai acontecer com um gasto de energia. É isso que representa a bomba de sódio e potássio. Ok? Então, com relação agora ao transporte em quantidade, ou também conhecido como transporte em massa, ou seja, o transporte de grandes moléculas, certo? Então, pense no seguinte, eu possuo dois tipos de transporte em quantidade ou transporte em massa. Um que é conhecido como endocitose e o outro que é como exocitose. Endocitose, endo, entra na célula. Exocitose, exo, fora, sai da célula. Então, significa que a endocitose, ela vai englobar partículas, tudo bem? Ou seja, as partículas, elas vão entrar na célula. A célula vai englobar, tá? A membrana plasmática permite a entrada de partículas. A exocitose significa saída, eliminação, tudo bem? Essa eliminação, ela também é conhecida como sendo plasmocitose, né? Ou ainda pode ser chamada de defecação celular. Dentre os processos de endocitose, nós podemos citar os dois, fagocitose e pinocitose. Fago significa comer, pino significa beber. Fagocitose, fago, comer, você come sólido. Pinos, beber, você bebe líquido. Ou seja, a fagocitose é quando a célula está englobando, então, partículas sólidas. A pinocitose é quando a célula está englobando partículas líquidas, ok? Então aqui só a representação ou as informações que estão contidas no apostila de vocês, certo? O transporte de massa ele vai acontecer quando as células carregam para dentro e para fora do citoplasma moléculas. Elas são moléculas grandes, por isso que é o transporte de grandes moléculas. Então pense, eu tenho carboidratos complexos, eu tenho proteínas complexas, eu tenho lipídios e tenho outras que nós nem nomeamos, tá? Elas não têm capacidade de passar com o auxílio das membranas e por consequência, então, eu preciso ter um transporte diferenciado com o auxílio de um rompimento ou de presença de invaginações que vocês já conhecem da membrana plasmática, tá? Então, já falei para vocês os dois tipos, a endocitose, que é a fagocitose e a pinocitose, e a exocitose, que é a plasmocitose. Com relação, então, à endocitose, aqui tem a apresentação da pinocitose. Então, lembrando, pinocitose, pinos, beber, englobamento de partículas líquidas pela célula. Observem que eu tenho aqui a representação da célula e eu tenho uma partícula líquida. Ela entra em contato com a membrana.
Quando ela entra em contato com a membrana, observe que está acontecendo o que? Uma invaginação da membrana, formando como se fosse um canal. Esse canal é chamado de canal da pinocitose. Observem que aqui dentro eu tenho a apresentação de uma estrutura que se assemelha a um núcleo, mas não é um núcleo. É uma bolsa onde eu tenho a presença, tá? Ou seja, uma vesícula onde eu tenho a presença de enzimas. E essas enzimas, elas têm capacidade de fazer digestão, ou seja, eu tenho substâncias que vão promover a digestão da partícula líquida que vai entrar dentro da célula. Tudo bem? Então, observe, eu tenho o canal da pinocitose que se formou, essa região aqui ela vai se desprender. Quando ela se desprende, essa membrana plasmática ela retorna ao formato inicial, mas eu tenho então uma vesícula que está envolvendo, uma parte da membrana plasmática que está envolvendo a vesícula. Então, agora eu tenho os lisossomos que vão entrar em contato com o pinossomo, tudo bem? Então, o pinossomo é a partícula líquida com a membrana envolvendo, formando uma vesícula maior. Então, significa que eu tenho o lisossomo entrando em contato com essa partícula líquida, ou com várias partículas líquidas que estão armazenadas aí dentro. Aqui dentro vai acontecer, então, a digestão, tá? A digestão dessa partícula, porque aqui tem a presença de enzimas digestivas. Então, está acontecendo a digestão dentro da célula, ok? E, lembrando que, assim como acontece no seu sistema digestório, a célula não vai utilizar tudo que representa essa partícula líquida. Então, o excedente vai ficar armazenado dentro de uma outra vesícula que eu explico para vocês daqui a pouco, que é no processo de exocitose. Então, aqui só a representação para vocês do processo de pinocitose, né? As partículas líquidas entrando em contato, então, aqui com a membrana plasmática, está acontecendo a invaginação da membrana, a formação do pinossomo, e depois aqui, então, como vocês já sabem, vou ter a vesícula que representa o pinossomo, entrando em contato com lisossomo, tá? Para que aconteça a digestão dentro da célula. Então, agora com relação ao processo de fagocitose, o processo de fagocitose, ele é representado pelo englobamento de partículas sólidas pela célula. Observem que agora eu tenho a partícula sólida aqui representada. E aqui, o que está acontecendo? A célula, ela vai promovendo a expansão do citoplasma e da membrana. Então, é como se ela fizesse, como se fosse você com os seus braços, movimentando os seus braços para frente, para abraçar alguém e trazer próximo a você. Então, é isso que ela faz. Ela lança expansões do citoplasma e da membrana para frente. Essas estruturas, elas se assemelham a pés, por isso que caracteriza, então, a formação de pseudópodes, tudo bem? E são esses pseudópodes que vão se unir, certo? Porque aqui vai acontecer, então, o fechamento dessa região, até que aconteça o englobamento, então, da partícula sólida. Antes eu tinha a formação do pinossomo, agora eu tenho a formação do fagossomo. Novamente eu vou ter lisossomos que vão vir e vão atuar nesse fagossomo, e as partículas que não forem utilizadas depois da digestão são armazenadas em uma vesícula e vão ser eliminadas posteriormente pela célula, certo? Então, pseudópodes, pseudo, falso, falsos pés, que são emitidos pelas células. Aqui eu tenho como grande exemplo um protozoário que é conhecido como sendo ameba, que se locomove inclusive por meio de pseudópodes. Então aqui eu tenho a representação do processo de clasmocitose. A clasmocitose, ela representa o processo de exocitose, ou seja, a saída, né, ou seja, a eliminação de partículas ou o resíduo formado na pinocitose e na fagocitose. Então, observe o que está acontecendo aqui. O produto da pinocitose e da fagocitose está armazenado em uma vesícula. Observem que essa vesícula ela vai entrar em contato com a membrana plasmática até que aconteça a completa liberação pela célula. Por isso que é conhecido como clasmocitose ou defecação celular, porque corresponde à eliminação de resíduos da digestão celular. Aqui, então, só o que eu acabei de falar para vocês, que é a vesícula, né, com as partículas que não foram utilizadas pela célula, ou seja, os resíduos da pinocitose e da fagocitose. Essa vesícula ela vai entrar em contato com a membrana plasmática. Essa porção aqui, então, da vesícula, ela entra em contato com a membrana, ela vai fazer parte, então, agora da membrana. E eu vou ter, a liberação, então, das partículas que não são utilizadas pela célula para o ambiente externo. Então, aqui você consegue observar
a vesícula entrando em contato com a membrana plasmática e a liberação. Ou seja, isso representa o processo de plasmocitose. Então, de maneira bem simplificada, ou resumo, com relação aos tipos de transporte que acontecem na membrana. Eu tenho, então, a difusão simples, onde eu tenho a passagem de substâncias através da membrana plasmática, do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Eu tenho a difusão facilitada, onde eu tenho a passagem também de moléculas. Observem, tem passagem de substâncias quando eu falo de difusão simples. Quando eu falo de difusão facilitada, eu vou ter a passagem de moléculas do meio também de maior concentração para o meio de menor concentração. E eu vou ter, nesse caso da difusão facilitada, proteínas atuando para promover, ou seja, elas estão facilitando a passagem de moléculas na membrana plasmática. Um exemplo aqui era a permease, que eu expliquei para vocês, que faz, então, a translocação. Com relação, então, ao processo de osmose, eu tenho a passagem agora de soluto, ou seja, da água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Lembrando, osmose, difusão simples e difusão facilitada representam transporte passivo. Além disso, tem o transporte ativo, onde vai acontecer com gasto, então, de energia, e vai acontecer passagem de substâncias do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Por consequência, eu tenho, então, um gasto de energia. Então, é o transporte de substâncias. E aqui, então, o resumo do transporte em quantidade ou transporte em massa, que é representado pela fagocitose, pela pinocitose e pela exocitose. A fagocitose, então, que representa o englobamento de partículas sólidas, a pinocitose, englobamento de partículas líquidas, e a exocitose, que é a eliminação dos resíduos da pinocitose e da fagocitose. Por hoje é isso. Obrigada e até a próxima.